Capítulo 1182. Embora tivesse passado menos de uma semana desde que ele entrou na terra abandonada dos deuses, Klein já havia obtido uma boa compreensão do lugar através do jovem sol. Ele sabia que os humanos normais, até mesmo os santos, tinham que usar o fogo para criar luz na escuridão. Caso contrário, seria muito fácil para encontrarem monstros perigosos à espreita nas profundezas da escuridão, ou serem devorados secretamente, desaparecendo sem deixar vestígios, para nunca mais serem encontrados. E naquele momento, o velho clérigo não carregava nenhuma lanterna de pele de animal. Em vez disso, passou pela neblina na escuridão e entrou lentamente na catedral iluminada pela fraca luz amarela. Se não fosse por seus olhos profundos e calmos que não mostravam nenhum sinal de loucura, a primeira reação de Klein teria sido a de que ele havia encontrado um monstro especial. É claro que ter o estado mental de uma pessoa normal e estar imerso na escuridão eram características contraditórias. Qualquer criatura viva com qualquer aparência de inteligência normal poderia facilmente chegar à conclusão de que essa pessoa poderia ser ainda mais aterrorizante do que monstros especiais. Klein conheceu apenas uma pessoa que poderia passar pela escuridão sem ser afetado por ela, embora tivesse inteligência suficiente. Blasfemador Amon. Sentindo que a fraca luz amarela estava refletida em seu rosto, o clérigo alto, vestido de preto e com uma leve curvatura nas costas, parou no meio do caminho. Olhando para a estátua do lobo demoníaco, ele perguntou com voz rouca: "Para onde foi o dono desta cidade?" Klein era o tipo de pessoa que faria o possível para resolver um problema pacificamente se uma briga com um estranho pudesse ser evitada. Ao levantar a guarda, ele respondeu calmamente: "Também não sei para onde, acabei de entrar na cidade, quem sabe para onde o dono foi." Assim que ele disse isso, toda a catedral escureceu. Uma névoa fina surgiu como um maremoto vindo de fora, afogando o interior. A lanterna na mão de Klein falhou miseravelmente em iluminar as janelas e a situação na porta. Estava escuro lá fora e nada podia ser visto. Num piscar de olhos, a catedral que adorava a estátua do lobo demoníaco parecia estar isolada da cidade Nós. Não se sabia onde estava localizada. As pupilas de Klein dilataram-se ligeiramente enquanto ele olhava para o clérigo com rugas e cabelos brancos. Ele perguntou com uma voz profunda: "Quem é você?" O curvado clérigo respondeu de maneira condescendente: "Sou um atendente ao lado do Senhor. Sou o anjo da palavra sagrada, Steph. Ando nesta terra do passado que o Senhor passou, fazendo isso em nome dele, em busca do blasfemador, escondido nas trevas." Enquanto ele falava, a figura do velho expandiu-se para uma altura de 4 metros. Atrás dele, penas negras ilusórias apareceram. Suas sombras se cruzaram e formaram 4 pares de asas sombrias, mas sagradas. Anjo da palavra sagrada, Steph. Um atendente ao lado do Senhor. Terra do passado. Este é o abençoado do verdadeiro Criador, subordinado do anjo do destino, membro da Rosa da Redenção? Não é de admirar que possa andar nas trevas. Ele tem o poder de degeneração protegendo-o. Aquele Deus maligno ainda está procurando pela característica de Beyonder do atendente dos mistérios? Klein não teve escolha a não ser levantar a cabeça e encarar esse clérigo que, apesar de usar uma túnica preta, tinha 4 pares de asas de anjo nas suas costas. A aparência deste anjo de alto nível permaneceu enrugada com cabelos grisalhos. Havia uma sensação de contradição em tudo sobre ele. Fingindo que nunca havia se tornado inimigo da Ordem Aurora, ele disse calmamente: "Aquele blasfemador fugiu há muito tempo. Também estou procurando por ele." Depois de olhar para Klein por 2 segundos, o anjo da palavra sagrada perguntou em voz baixa: "Quem é você?"
Não será conveniente dizer isso diretamente. Klein suspirou e sorriu. Sou um viajante solitário. Depois de dar essa resposta, de repente sentiu uma sensação extrema de escuridão se desenvolvendo dentro dele. Em seguida, afundou e se fundiu com a sombra criada pela lanterna. A figura negra como breu deformou-se abruptamente e ganhou vida, esticando-se para se tornar outro German Sparrow, um com olhos sinistros e ferozes e um comportamento solitário. Isso, as pupilas de Klein se contraíram. Sem qualquer hesitação, ele estendeu a mão direita e agarrou o ar. Neste ponto, se não tivesse adivinhado que Steph estava usando sua resposta, ele deveria ter se juntado à Ordem Aurora e feito do verdadeiro Criador seu Deus. Neste momento, ele já sabia o que significava anjo da palavra sagrada. Este era claramente o anjo da palavra maligna. Ao usar a resposta de uma pessoa, ele poderia extrair uma parte da ambiguidade ou expandi-la para criar o efeito da linguagem espiritual. Quando Klein disse que não sabia para onde o dono da cidade tinha ido, Steph extraiu as palavras "não sei para onde foi", prendendo-se e isolando-se do mundo exterior. Quando este anjo revelou sua identidade, cada palavra estava aumentando seu nível e força. Quando Klein respondeu quem ele era, acabou separando dele um viajante solitário. A partir do momento em que ele apareceu na cidade Nós, houve um forte sentimento de malícia em Steph. E no momento em que Klein tentava evocar uma imagem específica do vazio histórico, o sinistro German Sparrow parecia compartilhar os mesmos pensamentos que ele. Ele também agarrou a mesma projeção, anulando um ao outro. Vendo que seus poderes como sábio do passado haviam sido restringidos, os olhos de Klein se estreitaram. Sem qualquer hesitação, abriu a boca e disse uma palavra em Iotan. Mas no segundo seguinte, a palavra foi roubada. Com cerca de 4 metros de altura, o anjo da palavra sagrada, Steph, em algum momento teve uma cabeça coberta de sangue em seu ombro esquerdo. Parecia muito semelhante a ele, mas era muito mais jovem, uma pessoa que estava aproximadamente na casa dos 40. Ao redor da cabeça havia 2 braços sem pele com carne mutilada. Eles pastaram almas diferentes e usaram poderes de Beyonder que poderiam roubar pensamentos. Ao mesmo tempo, outra cabeça ensanguentada cresceu no ombro direito de Steph, uma que parecia ter seus 20 anos. Entre as 3 cabeças, uma arranhou almas e roubou os pensamentos de Klein, enquanto a outra olhava friamente para o alvo, aprofundando a autoconsciência do viajante solitário. A última abriu a sua boca e disse: "Você mente. Você é a pessoa que destruiu o ritual de descida do Filho de Deus e interferiu 2 vezes na descida do Senhor. Você é um dos alvos que procuro." Os cantos da boca de Klein se contraíram quando ele disse calmamente uma palavra em Iotan: Leodero. Este era o verdadeiro nome do Senhor das Tempestades. A razão pela qual esse pensamento não foi roubado foi porque planejou suas ações subsequentes. A programação foi preenchida com o mesmo conteúdo. Não importava se o primeiro pensamento foi roubado, pois isso não afetou os pensamentos subsequentes. Esta foi uma experiência preciosa que ele ganhou lutando contra Amon. Claro, se encontrasse Amon novamente, ele suspeitava que tal método poderia não funcionar. Assim que o deus da travessura estivesse preparado, definitivamente inventaria algo novo. Assim que ele terminou de falar, os olhos do anjo da palavra sagrada, Steph, iluminaram-se com raios prateados. Eles cobriram toda a cidade Nós e romperam a escuridão que envolvia a catedral. Destruíram toda a corrupção, ocultação, escuridão, vileza e maldade. Lá dentro, Klein e o sinistro German Sparrow estavam situados no centro da tempestade elétrica. Sem sequer um grunhido, eles se dissiparam. Então,
Os terríveis raios elétricos retorcidos, branco-prateados, serpentearam pela área e engoliram a estátua demoníaca do lobo, bem como o anjo das palavras sagradas, Steph. Em meio aos sons estrondosos, a antiga cidade Nós desabou completamente, tornando-se uma verdadeira ruína. No lado oposto do leito seco do rio, a projeção histórica de Klein desapareceu rapidamente, retornando ao mundo real. Logo depois disso, Klein imediatamente usou salto flamejante para se distanciar das ruínas de Nós. Durante esse processo, tirou algumas estatuetas de papel e transformou-as em anjos para cobrir seus rastros. As planícies desoladas retornaram ao seu estado de silêncio mortal mais uma vez. Depois de um período de tempo desconhecido, as ruínas onde ficava a catedral tremeram. Steph levantou-se lentamente em meio a poeira e pedras em ruínas. Seu cabelo completamente branco diminuiu, e sua túnica preta de clérigo ficou esfarrapada. O anjo da palavra sagrada deixou a antiga cidade Nós em silêncio, orientou-se e caminhou profundamente na escuridão. Meio-dia depois, uma figura se aproximou das ruínas da cidade vindo de outra direção. Era ninguém menos que Klein quem fez um grande desvio. Ele não teve a oportunidade de visitar a antiga cidade Nós anteriormente, e seu retorno desta vez foi motivado pela esperança de encontrar pistas reais dessa existência. A uma distância relativamente grande, Klein repetiu suas observações acima da névoa cinza, convocou a projeção histórica e se escondeu nos tempos antigos, usando a projeção para invocar outra projeção histórica. Depois de terminar os preparativos, entrou novamente em Nós e retornou à catedral em absoluto silêncio. Ao longo do caminho, os cadáveres que estavam mortos no chão viraram cinzas ou viraram restos carbonizados, desprovidos daquela sensação assustadora e angustiante. Aquele sujeito chamado Steph não morreu. Pelo que parece, os poderes divinos remanescentes de tempestade aqui só podem ferir um anjo. Klein parou na frente da catedral em ruínas e murmurou para si mesmo melancolicamente. Claro, só ficou um pouco arrependido. Ele não esperava acabar com um anjo tão facilmente. Ao passar o olhar, viu alguns pedaços da estátua do lobo demoníaco. A superfície era preta escura e o interior era vermelho escuro, nada parecido com a pedra comumente vista. Essas pedras devem ser extraordinárias para serem usadas por aquele lobo demoníaco negro para sua estátua. Além disso, elas não se parecem com algo produzido nas proximidades. Talvez eu possa procurar a área que o lobo demoníaco negro se escondeu antes da cidade Nós o investigando. Como um invocador de milagres, ou mesmo um atendente de mistérios, aquele lobo demoníaco negro deve ser bom em cobrir os seus rastros. Será muito difícil rastrear o paradeiro dele diretamente, mas se eu conseguir encontrar a maioria das áreas que se escondeu anteriormente, poderei obter informações sobre seus hábitos e estilo. Uma vez que conheço o passado de uma pessoa, posso prever o seu futuro. Enquanto pensava, deu 2 passos à frente, abaixou-se e tentou pegar um fragmento da estátua. Naquele momento, uma mão carbonizada de repente se estendeu e bloqueou seu dedo. Pelo canto do olho, ele viu um cadáver carbonizado em pé. A outra mão do cadáver carbonizado segurava um monóculo de cristal e o usava no olho esquerdo. Amon, olho esquerdo. O coração de Klein se apertou a princípio, antes que um forte sentimento de dúvida e suspeita surgisse dentro dele. No segundo seguinte, o cadáver carbonizado sorriu e disse: "Desculpe, usei do lado errado." Enquanto falava, tirou o monóculo e moveu-o para o olho direito. Ponto.